Revelada a incrível história de uma avó, sofrimento, vingança e uma superação surpreendente. Dona Maria, uma avó de 70 anos, era a alma de uma pequena cidade do Nordeste brasileiro. Seus netos, com seus sorrisos brilhantes e risadas contagiosas, enchiam sua casa de alegria e vida. Porém, por trás daquela força e vivacidade, havia uma memória dolorosa que a assombrava como uma sombra. Décadas atrás, o empresário corrupto, que agora retornava à cidade, havia destruído sua família. Ele explorou o desespero da comunidade, aproveitando-se da fragilidade das pessoas, deixando um rastro de vidas arruinadas. A volta desse homem maléfico não era apenas uma presença incômoda. Ele vinha com um plano de reurbanização, disposto a desalojar famílias inteiras, oferecendo migalhas por casas que eram lares. A dor de Dona Maria e de sua comunidade era palpável, como um aperto no coração que sufocava. Mas ao invés de se deixar consumir pelo desespero, ela decidiu lutar. Lembrava das conversas que tinha com seu falecido marido, um homem íntegro que sempre acreditou na justiça. As palavras dele a guiavam: Maria, nunca devemos abrir mão do que é nosso, nem da dignidade que nos foi dada. Aquela sabedoria pulsava dentro dela, como um grito silencioso de resistência. Com seu coração ardendo de indignação, Dona Maria começou a reunir vizinhos em sua casa. Nas noites quentes, enquanto as estrelas brilhavam no céu, ela compartilhava histórias de luta e esperança, convocando todos a se unirem. Era como se cada palavra dela trouxesse um sopro de vida nova, um lembrete de que a força da comunidade não estava perdida. E assim, entre lágrimas e sorrisos, o espírito de resistência começava a ressurgir. Uma tarde, enquanto organizava algumas coisas do passado, Dona Maria encontrou uma carta antiga de seu marido. As palavras escritas com amor eram uma chama de ânimo: nunca se esqueça de lutar pelo que ama. Aquela carta a entreteve em um turbilhão de emoções. Com renovada determinação, decidiu convocar uma assembleia na comunidade, um chamado para que todos se unissem em torno de um futuro que ainda podiam construir. Na noite da assembleia, o ambiente estava tenso. Olhares desconfiados e cheios de medo permeavam a sala, mas Dona Maria respirou fundo e subiu ao improvisado palco. Ela falou com a alma, trazendo à tona os sacrifícios que sua família enfrentou, a necessidade urgente de se unirem e prevalecerem diante da opressão. Suas palavras reverberavam como um eco galvanizador, criando uma onda de emoção na multidão. Mas quando ela se virou para encarar o empresário, um frio na barriga a tomou. O momento era crítico, e a tensão tornou-se palpável como um fio esticado prestes a romper. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto suas palavras ecoavam, algo mudou na atmosfera. A comunidade começou a enxergar que a luta não era apenas contra o empresário, mas contra as estruturas injustas que o sustentavam. Palmas e gritos de apoio começaram a surgir, e Dona Maria, tocada pela força que emanava das pessoas, sentiu uma onda de esperança. Mas então, no exato momento em que estava prestes a conquistar o apoio que tanto precisava, a luz se apagou. Um grito estridente cortou o ar, e a sala mergulhou na escuridão, deixando todos em estado de alerta. O que aconteceria agora? Como Dona Maria e a comunidade encarariam essa nova adversidade? A tensão crescia, e o que estava por vir poderia mudar tudo. O silêncio na sala era ensurdecedor. As pessoas respiravam pesadamente, tentando entender a situação. Apenas os sussurros nervosos quebravam a tensão. Quando a luz se apagou, o ar pareceu se encher de medo. Dona Maria, mesmo com o coração acelerado, não podia permitir que o pânico tomasse conta. Com as mãos tremendo, buscou por sua lanterninha, um pequeno símbolo de esperança que sempre carregava consigo. É claro que nenhuma situação era fácil, mas desistir não era uma opção. "Cale a boca, irresponsável!" gritou uma voz masculina, claramente agitada. As palavras emanavam de um dos apoiadores do empresário, disposto a semear a confusão. Dona Maria, iluminando o palco com a luz trêmula da lanterna, tomou coragem para responder. "Nós não temos medo de você. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes." Sua presença era inegável, e a luz aliada à sua postura desafiadora trouxe uma aura de resistência.
Entre os murmúrios crescentes, uma voz familiar se destacou. Era a Diana, uma jovem que havia crescido ouvindo as histórias de luta da avó. Dona Maria, estamos com você. Se a luz se apagou, vamos acender nossa própria chama. As palavras de Ana provocaram um fervor na multidão. Outras vozes aplaudiram e começaram a se motivar mutuamente. Os olhos de Dona Maria brilharam com lágrimas de emoção. Era um lembrete poderoso de que a união era verdadeira luz em tempos de escuridão. A escuridão, no entanto, também tinha seus perigos. O empresário, percebendo a onda de resistência crescendo, decidiu usar a situação a seu favor. Associado a ele estava um grupo de seguranças robustos, que se colocaram em posição de ataque. Veio uma ordem ríspida, seguida por risos debochados que ecoaram na penumbra. O que deveria ser um espaço de paz e solidariedade se transformava em um campo de batalha iminente. Seus sentimentos não importam mais, velhinha, ouviu Dona Maria um deles sussurrar, um tom de desprezo saltando da língua afiada. Isso agitou ainda mais a comunidade, um despertar de indignação que incendiou a sala. O que poderia ser um momento de fraqueza, estava rapidamente se transformando em um grito de revolta. Agora que estamos no escuro, vamos mostrar a força da luz que temos dentro de nós. Dona Maria convocou. Ela ergueu a lanterna com mais firmeza, como se fosse uma tocha. Outras lanternas se acenderam na sala, carregadas por mãos decididas, e logo que era apenas uma área iluminada virou um mar de luzes pulsantes. As vozes começaram a se erguer, misturando-se em um grito uníssono de bravura e determinação. Mas no fundo, Dona Maria sentiu uma pontada de preocupação. O empresário poderia não estar em um momento de recuo, ele tinha os meios para intimidar e atacar. A recepção corajosa da comunidade era poderosa, mas seria o suficiente contra um adversário tão calculista? A sala, agora iluminada pelas lanternas, encheu-se de instinto e coragem. Se a luz iluminava o caminho, a sombra da adversidade também se aproximava. E com a determinação renovada, Dona Maria tomou uma decisão crucial. Era a hora de um plano. Um plano que não só unisse a comunidade, mas que também jogasse todas as cartas na mesa contra aquele que havia causado tanto sofrimento. Ela olhou nos olhos de cada um presente. Estavam ávidos por ação. A batalha que se aproxima não será fácil, mas se lutarmos juntos, podemos mudar o destino da nossa cidade. E assim, com a esperança renascendo no coração de cada um, Dona Maria começou a delinear uma estratégia que poderia marcar a diferença de uma vez por todas. Mas a pergunta que pairava no ar era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua comunidade e seus netos? No meio da conversa fervorosa, um novo ruído rompeu o clima de esperança. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura inesperada. A figura na porta era um homem magro, rosto marcado e olhos cansados, mas com uma determinação palpável. Era Tomás, um antigo amigo de Dona Maria, que havia se afastado da comunidade por conta de suas desilusões com a política local. Seu nome havia sido sussurrado entre os presentes como um fantasma do passado. O silêncio que se seguiu ao seu aparecimento parecia um eco do tempo perdido. Eu não posso acreditar que vocês estão aqui, lutando por algo tão essencial, exclamou Tomás, avançando para a frente da sala. A luz da lanterna de Dona Maria dançava sobre seu rosto, revelando as rugas que marcavam a luta dele. Eu vim porque ouvi rumores sobre o que está acontecendo. Precisamos unir nossas forças agora mais do que nunca. Dona Maria sentiu um misto de alívio e frustração. Seu lugar sempre foi aqui, Tomás. A comunidade precisa de você. A emoção a fez hesitar, mas logo a força retornou. Contamos com você. Se a gente se unir, ninguém poderá nos derrubar. Tomás assentiu com gravidade. O empresário não é apenas um homem de negócios, ele é um parasita. E eu tenho informações que podem nos ajudar a derrubá-lo de uma vez por todas. A sala explodiu em murmúrios. A esperança se entrelaçava com o receio. O que ele saberia que poderia mudar os rumos daquela batalha? Então, me diga, o que você sabe? Dona Maria perguntou, a curiosidade despuntando entretanto. Ele tem um ponto fraco. Vende aparência, mas nas sombras existe um esquema de corrupção que suporta um esquema que liga sua empresa a várias fraudes. Se nos unirmos e expusermos isso, podemos desmantelar seu império. Cada palavra saiu como uma flecha certeira, atingindo o coração da resistência. As luzes das lanternas brilharam um pouco mais intensamente. A multidão se agitou, e as vozes começaram a se erguer novamente, mas agora com uma nova base de força e determinação. A comunidade se sentia revigorada,
quase como uma família reencontrando o que havia perdido. Entretanto, Dona Maria sabia que a coragem era apenas o primeiro passo. Precisamos agir com sabedoria. Um ataque sem planejamento pode ser desastroso. Temos que capturar as provas que ele não quer que revelemos. Ela olhou ao redor, cada rosto refletindo a nova chama de esperança. Tomás, você pode nos ajudar a obter essas informações? Precisamos de um plano sólido. Com a urgência crescendo, Tomás fez uma pausa. Posso ajudar, mas preciso de um grupo para me apoiar. Será perigoso. Ele não vai nos deixar agir sem lutar. Estamos prontos para lutar. Gritou uma voz entre a multidão. Outros ecoaram em apoio, transformando aquele momento de incertezas em uma explosão de confiança coletiva. Enquanto o plano se desenhava, uma sombra se projetou sobre a sala, uma figura alta e ameaçadora, o empresário. Ele não estava só, mas acompanhado de seus seguranças, que pareciam prontos para intimidar. O que vocês pensam que estão fazendo? Isso tudo é uma ilusão, e eu vou fazer vocês pagarem caro por isso. Ao ouvir aquelas palavras ameaçadoras, o coração de Dona Maria acelerou, e sua expressão se firmou em decisão. Estamos lutando pela nossa comunidade. E nós não vamos desistir. Ela ergueu a lanterna, como um farol em meio à tempestade. Mas a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha. A pergunta pairava no ar. Será que a determinação da comunidade seria suficiente para enfrentar a fúria do empresário? Ou suas luzes seriam apagadas numa escuridão implacável? O destino de todos estava prestes a ser decidido. O ambiente se tornará tenso, como se a própria sala estivesse respirando em uníssono com a comunidade. O empresário, com um sorriso desdenhoso, olhou para Dona Maria e a multidão com desprezo. Vocês realmente acham que a voz de alguns descontentes pode abalar o que eu construí? Eu tenho mais poder do que podem imaginar, e não hesitarei em usá-lo. Vocês estão apenas se expondo ao ridículo. Dona Maria sentiu o frio na barriga. Cada palavra dele era um golpe, mas essa não seria a hora de ceder ao medo. As lanternas ainda iluminavam os rostos determinados ao seu redor, um símbolo da resistência. Nosso poder está na união. E isso você não pode apagar. O empresário fez um gesto e seus seguranças avançaram um passo. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. A tensão quase podia ser cortada com uma faca. Mas antes que pudesse responder, Tomás se posicionou ao lado de Dona Maria, olhos fixos no empresário. Se você acha que pode nos intimidar, está enganado. Nós temos algo que você não consegue comprar, a força de uma comunidade unida. E essa força vai expor suas mentiras. O murmúrio da multidão se intensificou, e a determinação brotou em cada cidadão presente. A sala agora vibrou com o sentimento de que era hora de agir. O que vocês vão fazer? Falar mais um pouco e depois se calar de novo? A arrogância do empresário ainda soava, mas já não tinha o mesmo efeito. Eles estavam prontos para lutar, e isso era visível. Não falaremos. Dona Maria exclamou, argando a voz. Vamos agir. O medo não pode nos vencer. O empresário, ao perceber a mudança da maré, tornou-se mais agressivo. Isso não vai acabar bem para vocês. Acha que eu vou deixar que destruam o que construí? Vocês não sabem com quem estão lidando. Uma mulher da multidão, com lágrimas nos olhos, gritou: Nós sabemos. Sabemos que você tem mentido e roubado de nós. A sua ganância não conhece limites. As palavras dela foram um catalisador, e outros começaram a ecoar suas preocupações e mágoas. Tomás percebeu que aquele era o momento de agir. Precisamos da sua ajuda, Gena. Ele a chamou, voltando-se para a jovem com um brilho em seus olhos. Aquelas gravações que você fez da reunião? Aquelas podem ser a prova que precisamos para derrubar o empresário de uma vez por todas. Gena assentiu, confiança crescendo em seu coração. Havia um plano, a chama de esperança se reacendia na sala. Dona Maria respirou fundo, sentindo a energia coletiva pulsar. Mas precisamos agir agora. Ele vai se preparar para se defender, não temos tempo a perder. O empresário, percebendo a movimentação, se virou, mas já era tarde. A comunidade se movia em sincronia, um grupo determinado, pronto para lutar por aquilo que era seu. As lanternas começaram a brilhar com força renovada, iluminando o caminho para a verdade. Mas então, um som ensurdecedor cortou a sala. Um grito, seguido de um estrondo. As portas se abriram com uma força inesperada e mais homens armados entraram. O clima de batalha rapidamente se intensificou.
O empresário sorriu, satisfeito. Viu? É assim que se faz. Vocês são nada além de insetos que podem ser esmagados. O desespero e a coragem se entrelaçavam na atmosfera pesada, mas Dona Maria, olhando para cada rosto ao seu redor, sentiu um golpe de determinação. Ninguém vai nos esmagar. A luz que temos é mais forte do que qualquer escuridão que ele possa trazer. Foi nesse preciso momento que a esperança encontrou seu pico. Se uma batalha era inevitável, então eles lutariam. E cada um na sala sabia que o futuro da comunidade dependia deles. Agora, mais do que nunca, a união era tudo. Mas enquanto o empresário ria, uma sombra se formou no rosto de Tomás. Ele se lembrou de algo, uma informação que poderia mudar tudo, mas que envolvia riscos. Seria um ato de coragem ou loucura? O que ele estava prestes a revelar poderia ser o divisor de águas. Dona Maria olhou nos olhos de Tomás, sem saber a verdade que poderia mudar tudo. O momento da verdade estava mais próximo do que nunca. O sangue de Tomás pulsava em suas veias, a adrenalina o fazia sentir-se vivo e vulnerável ao mesmo tempo. A frase que queria pronunciar estava à beira da língua, mas a incerteza o paralisava. O que aconteceria se ele decidisse revelar aquele segredo? O que faria o empresário? A sala estava prestes a explodir em um caos. Ele olhou para Dona Maria novamente, em busca de coragem, e encontrou uma determinação que incendiou sua própria alma. Dona Maria, ele começou, com a voz trêmula, mas firme. Eu tenho uma gravação. As palavras saíram como um sussurro, mas logo todos os olhos se voltaram para ele. O murmúrio da multidão mingou, criando um silêncio mediado pela esperança. Uma gravação? Gena repetiu, seu olhar apoiando-se em Tomás. Do que você está falando? Ele respirou fundo, tentando juntar os pedaços da coragem que lhe restavam. Do que ele fez? O empresário, ele está envolvido em algo muito maior do que apenas roubo. Tem relações com pessoas que estão prejudicando nossa comunidade, com ameaças, coisas horríveis. O peso da revelação parecia transformar o ar em uma corrente elétrica. A multidão começou a murmurar novamente, o medo silvava, mas a esperança também começava a tomar forma. Dona Maria segurou a mão de Tomás com força, como se isso pudesse dar-lhe mais coragem. E onde está essa gravação? Ela perguntou, quase com fio de voz, entre expectativa e receio. Na minha casa, Tomás respondeu, mantendo o olhar fixo no empresário, que agora, em um semblante de ciúme e desagrado, percebia que a maré poderia estar mudando contra ele. Vamos buscá-la, disse Gena, já se movendo em direção à saída. Não era apenas uma luta de Tomás ou de Dona Maria, era de todos eles. Eram a voz de um povo que estava cansado de ser calado, e a urgência da situação trazia um peso inegável. Vocês não vão a lugar algum. O empresário gritou, fazendo gestos frenéticos aos seguranças, que se prepararam para agir. A tensão no ar estava tão densa que parecia que podiam cortá-la com uma faca. Mas a multidão não recuou. Se você tentar nos impedir, nosso silêncio terá fim agora mesmo, Dona Maria declarou, sua voz subindo acima do caos. Todos sentiam a gravidade de suas palavras. O empresário, agora sem controle, tentou articular uma resposta, mas todos estavam unidos, prontos para lutar por sua verdade. Com um movimento rápido, Gena se virou e impulsionou-se para a porta. Tomás, venha. Rápido! Ela disparou rumo à saída, e, em um instante de sincronização, os outros seguiram, parte da resistência em formação. O empresário rosnou, um grito de raiva que ecoou pela sala. Vocês estão cometendo um erro colossal. Seu tom soava frágil, e mesmo assim, ele não hesitou em dar ordens para que seus seguranças o seguissem. Tomás e Gena correram em direção ao caminho que levava para fora, os sentimentos de pânico e esperança se entrelaçando enquanto a multidão começava a dar passos em conjunto, como um só corpo em direção à liberdade. E enquanto a adrenalina da corrida pulsava em suas veias, Tomás se deu conta de que não estava apenas em busca de uma gravação. Eles estavam em busca da justiça, da verdade e da possibilidade de um futuro melhor para sua comunidade. A luta estava apenas começando, e um novo horizonte se abria diante deles. Mas foi então que, ao sair do prédio, Tomás sentiu um golpe no coração ao ver sombras se aproximando. Membros da gangue do empresário estavam posicionados na entrada, bloqueando a saída. O desespero e a determinação dançavam em sua mente. Eles não conseguiriam fugir assim tão fácil. A batalha estava prestes a se intensificar, mas Tomás sabia que agora, a esperança estava mais viva do que nunca. Tomás parou, o peito arfando de adrenalina e medo.
As sombras na entrada se tornaram rostos conhecidos. Os homens da gangue do empresário eram figuras aterrorizantes e intimidadoras. Ele olhou ao redor. A multidão que o acompanhava hesitou, a coragem ameaçando se esvair quando a realidade da situação se impôs. Voltamos para a luta, não para correr. Jenna gritou, erguendo a cabeça como uma leoa em defesa de seus filhotes. Suas palavras acenderam uma chama naqueles que almejavam liberdade. Tomás sentiu o coração disparar. Ele precisava ser a voz da razão agora. Pessoal, temos que ser espertos. Se avançarmos sem planos, eles nos cercarão. Gritou. Seu olhar buscou a determinação nos rostos que o cercavam. Poderiam eles realmente se unir? Na frente, Dona Maria, a avó que nunca desistia, estava ereta como um farol em meio à tempestade. Meu povo, não temos medo. Eles querem nos calar, mas não vão conseguir. Sua voz ecoou forte, reverberando no espírito dos presentes. O poder de suas palavras subiu como uma onda, e a multidão, agora revigorada, começou a gritar, afirmando sua posição. Justiça! Justiça! A repetição aumentou em volume, uma sinfonia de vozes unidas, um grito de resistência. Tomás percebeu que o medo estava se transformando em algo mais forte, esperança. Era como se aqueles gritos estivessem desaguando em seu coração e carregando a mensagem. Eles não eram apenas uma multidão, eram uma família, lutando por um futuro melhor. Mas a gangue não ficou parada. Um dos membros, um homem alto e musculoso, avançou com um sorriso sádico. Acham que podem parar o que já está em andamento? Vocês vão se arrepender de se meter com a gente. Os seguranças atrás dele se moveram em direção à multidão, e, em um instante, tudo parecia prestes a ser consumido pela violência. Mas em vez de recuar, os rostos que até então estavam apavorados transformaram-se em expressões de coragem. Avancar! Dona Maria bradou, uma decisão que estremeceu o ar. Com um movimento, ela avançou em direção ao homem imponente, e o resto da multidão a acompanhou, um exército de corações pulsando forte. Tomás sentiu mistura de medo e emoção enquanto corria ao lado de Dona Maria, agora tão perto do que sempre desejou, a verdade, a justiça e um futuro onde todos pudessem viver sem temor. A luta contra o empresário e sua gangue não era apenas pela gravação, era pela própria alma da sua comunidade. E ele estava preparado para tudo. Os membros da gangue tentaram impedir o avanço, mas a unidade da multidão o surpreendeu. Tomás se lembrava do que Dona Maria sempre dizia: a força de um só não é nada comparada à força de todos nós juntos. E naquele momento, ele ficou surpreso ao perceber o peso daquela verdade. Mas ao mesmo tempo, a batalha estava longe de ser vencida. Ele sabia que a gravação que possuía poderia mudar tudo, mas o caminho para o alcance dela parecia cada vez mais estreito diante da tempestade que se aproximava. E, enquanto os ânimos cresciam e a luta se intensificava, Tomás se perguntava se conseguiria chegar a tempo. A pressão no ar era como uma corda prestes a se romper, e a incerteza sobre o que viria a seguir os puxava para uma realidade que poderia ser mortal. Mas eles não poderiam parar, não agora, não quando o futuro estava à vista. E então, em meio ao tumulto, um grito rasgou a madrugada. Tomás! Olha para a direita! Tomás virou a cabeça rapidamente, instintivamente buscando a direção da voz. À direita, um grupo de pessoas estava se movendo, e com elas, um rosto familiar que o fez parar por um segundo. Era Duda, uma amiga de infância, que ele pensou estar longe das agitações de suas vidas. Ela não estava só, alguns moradores estavam com ela, trazendo algo nas mãos. Olha o que trouxemos! Duda gritou, erguendo cartaz improvisado. Se não lutamos por nós, lutamos por eles. O cartaz exprimiu os rostos de todos os habitantes da comunidade, aqueles que, há tempo, eram silenciados pelo medo. Uma onda de esperança atravessou a multidão. O que antes parecia uma batalha perdida agora tinha novos contornos. Enraizada na força da memória, aqueles rostos se tornaram um símbolo de resistência. A determinação nos olhos de cada um acendeu um fogo ainda mais intenso. Era como se todos soubessem que a luta não era apenas por eles, mas por algo muito maior. Precisamos nos lembrar do que estamos lutando. Jenny levantou a voz, e todos pararam para escutá-la. Nossos filhos, nossos netos, eles precisam de um futuro. Eles precisam saber que lutamos por eles. Os gritos que antes eram só de coragem agora se transformaram em um grito coletivo de amor. E isso era mais poderoso do que qualquer arma. Tomás sentiu a adrenalina subir.
Era um calor que criava laços invisíveis entre eles, um fluxo de energia que parecia impulsionar cada um para frente. Enquanto a gangue se preparava para revidar, Tomás encontrou coragem onde antes só havia medo. Ele se aproximou de Dona Maria, que, com a força de 1000 avós juntas, estava se tornando o coração pulsante daquele movimento. Nós podemos vencer, não podemos? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Sim, meu filho, podemos. Ela sorriu, com uma confiança que iluminava até os cantos mais escuros do coração de Tomás. Estamos juntos. Temos que acreditar. Com um grito uníssono, a multidão avançou mais uma vez em direção aos homens da gangue, uma onda de determinação e amor rebelde que se erguia como um muro intransponível. Os seguranças hesitaram, surpresos com a força daquelas vozes unidas. De repente, um choque. Tomás viu um dos membros da gangue abrir uma porta lateral, fugindo da multidão e, fazendo movimento, tentando alcançar um veículo do lado de fora, em busca de apoio. Isso fez com que o mundo dele voltasse a girar. O que ele faria agora? Tomás! Duda gritou. Agravacao. É a sua chance. O coração de Tomás disparou novamente, e ele percebeu que talvez fosse a única oportunidade de finalmente colocar a mão no que poderia definitivamente mudar tudo. Não podemos deixá-lo escapar. Tomás gritou, e a multidão à sua volta ecoou, em um rugido de resposta. Com um movimento rápido, ele se virou e correu na direção que o homem havia ido. Cada passo pulsava como um tambor em sua cabeça. Ele não só estava correndo atrás do homem, estava correndo atrás de sua verdade, do que poderia finalmente libertar a comunidade. Mas ao se aproximar, ele notou uma sombra se movendo rapidamente, uma figura ominosa espreita nas sombras. Seria esse o verdadeiro líder da gangue, observando a situação? A tensão aumentou como uma corda esticada, e a adrenalina o fez hesitar por um instante, enfrentando o dilema de correr para a liberdade ou encarar a tempestade que se aproximava. E no meio dessa indecisão crescente, um pensamento assombroso cruzou sua mente. E se perdermos tudo por um momento de hesitação? Enquanto o grito da multidão se tornava mais distante, Tomás sabia que precisava agir. O que ele faria a seguir poderia mudar o destino de todos. Ele estava prestes a dar um passo decisivo, e o eco de suas escolhas reverberaria por toda a sua vida. Tomás contuiu sua corrida, cada batida de seu coração ecoando na sua mente. O homem da gangue se afastava, mas a figura nas sombras o deixava inquieto. Com a adrenalina pulsando, ele reuniu coragem e lançou um olhar rápido ao entorno. Duda estava mais atrás, com os outros moradores unidos, todos prontos para avançar, mas ele precisava que ficassem seguros. Agravacao. A frase de Duda se repetia em sua mente como um mantra. Sabia que não poderia deixar aquele homem escapar, mas a sensação de estar sendo observado seguia como uma sombra. O impulso de agir contra a gangue o perseguia, mas ele não podia esquecer que a segurança da comunidade estava em jogo. Ele respirou fundo, conseguiu focar. Eu não estou sozinho, pensou, enquanto se lembrava do olhar determinado de Dona Maria. Isso era por eles, por todos que amava. Sem mais hesitação, ele acelerou os passos, quase esquecendo a sombra que o seguia. Quando já estava a poucos metros do homem, ele parou para olhar por cima do ombro, sentindo o peso da presença ameaçadora. O líder da gangue estava bem ali, de pé, assistindo, com um sorriso sarcástico que congelou o sangue em suas veias. Você realmente acha que vai conseguir? Ele disparou, sua voz segurando um desafio. Tomás hesitou por um breve segundo, mas a voz de Jena ecoou em sua mente. Ele encontrou as palavras que precisavam ser ditas. Estamos lutando por algo maior do que você. O grito ecoou nas ruas, uma afirmação que ressoava com tamanha força que parecia afetar até mesmo o ar ao redor. O homem que estava prestes a entrar no carro virou-se para Tomás, e o olhar de desprezo que ele lançou parecia cortante como uma faca. Seu bando de desajustados nunca irá me parar, ele disparou, antes de abrir a porta do carro. Tomás estava a poucos passos, e a sensação de que a história de sua comunidade dependia dessa ação subiu à sua cabeça. Ele precisava agir rápido. Com um salto decidido, ele se lançou na direção do homem, agarrando a estrutura da porta do carro. A força do homem o empurrou para fora, mas naquela fração de segundo, ele viu o celular na mão do membro da gangue. É isso. Agravacao. A ideia acendeu uma chama em seu interior. Antes que o homem pudesse reagir, Tomás puxou a mão dele, fazendo o celular voar para longe. O aparelho saltou em direção ao chão, e o impacto fez um barulho seco. Ele sabia que aquela gravação poderia ser a chave para expor a gangue de uma vez por todas.
Mas o líder se aproximou rapidamente, avassalador, e arrastou Tomás para longe do carro. Você realmente acha que vai ganhar? Você não sabe com quem está lidando. A ameaça era palpável, e a raiva no olhar de Tomás misturava-se ao medo, mas ele não iria recuar. Com um movimento rápido, ele conseguiu romper a prisão da mão do homem. Se afastou em um movimento ágil, girando em direção ao celular no chão. A multidão que até então se preparava para um embate sentiu a tensão crescer. Peguem o celular! Gritou um morador mais adiante. A mensagem ecoou rapidamente, e todos entenderam que aquele objeto poderia significar um futuro transformado para a comunidade. Nesse instante, Tomás percebeu que não era apenas uma batalha física, era uma luta pela alma de sua história. E enquanto a gangue cercava a área, a ideia de que cada pessoa ali representava algo maior do que a si mesma começou a ressurgir. Aquele pequeno dispositivo não era só um telefone, era a chance de serem ouvidos, de expor a crueldade, de finalmente gritar ao mundo que estavam ali e que resistiriam. Seu olhar se encontrou com o de Duda, e ali, no meio da confusão, ambos sentiram que estavam prontos para qualquer coisa. A multidão começou a avançar, mas Tomás ainda tinha um dilema a enfrentar. O peso das escolhas que se formavam em seu coração era imenso. Ele precisava decidir, se arriscar e pegar a gravação ou encontrar uma forma de enfrentar o adversário que se aproximava. E nesse momento, uma nova figura surgiu nas sombras, trazendo a esperança que ele nunca esperou ver. Quem é? Tomás. Pensou, parado, com seu coração batendo mais forte. A noite ainda guardava segredos, e ele estava prestes a descobrir se sua coragem o levaria à vitória ou ao abismo. Tomás sentiu a tensão no ar vibrar ao seu redor. A nova figura nas sombras avançava lentamente, sua silhueta se tornando mais clara com a luz das lanternas acesas. Um sussurro de esperança passou pela multidão, e todos os olhos se voltaram para aquele desconhecido. É ela! Duda exclamou, e seu olhar brilhava de reconhecimento. Tomás, confundido, não sabia ainda quem era, mas seu coração esperançoso disparava. A mulher que emergiu foi uma visão familiar. Era Dona Maria, a avó de todos, conhecida por sua determinação e pela força de caráter que sempre contagiava a vizinhança. A imagem dela, com seus cabelos brancos impecavelmente arrumados, suas mãos firmes e um olhar que falava mais que palavras, fez um silêncio profundo cair sobre a multidão. Chegou a hora de lutar, ela disse, sua voz rouca, mas carregada de emoção. Tomás sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. A força que emanava dela era irresistível. Dona Maria se voltou para a gangue, seu olhar desafiador fixado no líder que ainda estava se recuperando do choque pela ousadia de Tomás. Vocês pensam que podem nos amedrontar? Ninguém, nada vai nos deter. Gritou, e sua voz reverberou como um tambor, ecoando a coragem coletiva daquela comunidade. A multidão, inspirada por aquelas palavras, começou a se mover mais à frente, com um espírito indomável. Peguem o celular. Se repetia agora, como um cântico de guerra que arrebentava as barreiras do medo. Com a adrenalina pulsando por seu corpo, Tomás vislumbrou o celular ainda caído no chão, reluzindo sob a luz dos postes. Ele sabia que tinha que agir, mas o líder da gangue bloqueava seu caminho, uma muralha de ameaças e desprezo. O homem estava prestes a reagir, seus músculos tensos como um arco pronto para disparar. Tomás! Duda chamou, sua voz cortante no ar. Uma ideia ousada passou pela cabeça de Tomás. Se ele conseguisse distrair o homem, quem sabe? Ele olhou para Dona Maria, que ignorava o perigo com semblante firme, e então sentiu um impulso. Vamos seguir em frente, juntos. Ele gritou para a multidão, e a resposta veio em uníssono. Juntos! Tomás respirou fundo e, em um movimento ágil, se agachou, se esquivando e correndo na direção oposta da gangue. A tensão era palpável, ele podia sentir o olhar fulminante do líder atrás dele, mas sua determinação era ainda maior. Enquanto alguns dos moradores avançavam em direção ao líder da gangue, Tomás se lançou em direção ao celular. Ele estendeu a mão, sentindo a textura fria do aparelho, a gravação que poderia ser o ponto de virada. Mas havia um burburinho maior atrás dele. A multidão tinha encontrado a força ocupando espaço, colocando-se diante da ameaça com coragem. As vozes de todos transmitiam uma mensagem clara: eles não se deixariam ser subjugados. Eles estavam lutando por suas vidas, suas histórias, suas famílias. No entanto, a gangue não estava disposta a recuar facilmente. O líder, tomado por fúria, avançou em direção a Dona Maria, seu olhar ardendo. Tomás percebeu que o verdadeiro embate estava se formando.
O confronto se aproximava, e a adrenalina tomou conta. Com o celular em mãos, Tomás sentiu a urgência. Era mais do que uma gravação, era o eco das vozes de todos os que lutaram e de sua avó que, mais do que nunca, tinha desafiado o medo. Por um instante, um pensamento claro cruzou sua mente. E se tudo isso, cada escolha, cada passo, nos levasse a um novo começo? Mas, no meio daquela tempestade emocional e da luta iminente, ele se viu em um novo dilema. Será que a coragem de Dona Maria conseguiria inspirá-los a vencer? Com o celular em mãos e a batalha pela frente, o destino da comunidade estava prestes a ser decidido. Vamos lá, Tomás. A voz de Duda ressoou ao fundo, encorajadora, como um farol na escuridão. Ele se virou, sentindo que tinha que ser rápido, pois o futuro estava por um fio. E naquele instante, uma nova sombra se formou ao horizonte. Tomás piscou, mal acreditando no que via. Uma figura conhecida se aproximava, com um brilho que prometia mudar tudo novamente. O que mais poderia acontecer agora? Pensou, enquanto batia o coração, ansioso pelo próximo ato dessa batalha emocionante. O sol começava a raiar no horizonte, tingindo o céu de um laranja vibrante. A comunidade estava em suspense, como um grande relógio prestes a marcar a hora. Tomás, com o celular em mãos, sentia que tinha a chave de tudo. No entanto, a batalha que se desenrolava à sua frente exigia mais do que a gravação exigia coragem. Dona Maria e seus apoiadores estavam frente a frente com a gangue do empresário, suas vozes estrondosas ecoando no ar. A determinação deles era palpável, como um canto forte que unia todos em torno de um único propósito. Ele não vai nos vencer, gritou Dona Maria, sua voz firme cortando o ar como uma faca. Os membros da gangue hesitaram, e os corações da comunidade pulsavam sincronizados com o batimento do medo e da esperança. Tomás tomou coragem. Ele sabia que o empresário estava ali, apenas à espreita, pronto para esmagar a resistência com uma ordem. E se a batalha não fosse apenas física? Era agora ou nunca. Ele precisava agir, mas sua visão buscava a Duda. Ela estava ali, um símbolo de que todos eram parte disso, juntos na luta. Dona Maria, eu tenho a gravação, gritou Tomás, levantando o celular, que brilhava sob os primeiros raios do sol. Isso mesmo, vamos mostrá-la ao mundo. A voz de Duda estava cheia de paixão e urgência. Precisamos expor as mentiras dele. O grito se espalhou entre a multidão, uma onda de ânimo e determinação. Juntos, eles eram mais do que um grupo, eram um movimento. Mas o empresário não estava disposto a deixar tudo acabar assim. Ele gritou para seus seguranças, e a tensão no ar se intensificou. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Vocês são apenas insetos que podem ser esmagados. O desprezo em suas palavras deixou Tomás ainda mais determinado. Ele não seria silenciado. Os membros da gangue avançaram, mas a força da comunidade era avassaladora. Um só não faz diferença, mas juntos somos imbatíveis. Gritou alguém da multidão. Com a adrenalina pulsando, Tomás decidiu que era o momento culminante. Ele se virou para Dona Maria. Vai ser agora. Juntos, vamos mostrar para todos o que estamos enfrentando. Os próximos passos foram rápidos. Naquela fração de tempo, Tomás se colocou à frente, o celular erguido como um estandarte. Se isso não é a luta definitiva, então o que é? O que importa é que teremos a verdade ao nosso lado. O líder da gangue hesitou, o sorriso confiante desvanecendo-se em seu rosto. Você não pode fazer isso, garoto. Ele rosnou, mas havia um tremor em sua voz. E assim, a comunidade avançou em uníssono, os gritos de determinação e alavancagem subindo na intensidade. Justiça! Justiça! O eco arrastava cada um para o centro do conflito, como ondas indo e voltando. Tomás sentiu uma força crescente quando ele, com a ajuda de Duda e todos ao redor, começou a filmar. Ele sabia que aquele vídeo poderia não só registrar a luta, mas também provocar mudanças. O rosto do empresário aparecia na tela, e a sensação de que finalmente poderiam expor suas mentiras o encheu de energia. Beham todos! Está aqui a verdade! Exclamou, com a voz presa entre o medo e a coragem. Aquela gravação era a prova da corrupção, dos crimes que o empresário cometera um grito para o mundo saber. O grito se tornou mais intenso. Não teme, o povo é forte. E aquele eco encheu a sala de força. Naquele instante, o empresário percebeu que perder a luta seria perder não apenas poder, mas seu império todo. Ele hesitou, um olho na fuga, enquanto a comunidade se unia em uma onda imbatível de vozes.
Dona Maria, com os olhos brilhantes de emoção, liderou à frente. Vocês não vão mais calar nossas vozes. Esta é nossa casa, e neste lugar, temos dignidade. E de repente, como se o mundo estivesse desmoronando em seu próprio peso, o empresário gritou e recuou. Algo em seu olhar mudou quando ele viu a determinação sem limites daquela comunidade agora unida. A luta parecia terrível, mas a vitória de cada um estava ali, ao alcance. A luz da verdade começava a vencer a escuridão, e Tomás, agora sentindo o poder da união, não hesitou mais. Com um sorriso emocionado, ele levantou o celular. A gravação do empresário, o escândalo, as mentiras, tudo estava mais vivo do que nunca. Ele sabia que, independentemente de como essa luta terminasse, tudo iria mudar. E assim, em um mar de vozes e corações pulsantes, a comunidade avançou, transformando sua dor em um grito de justiça. O porvir estava diante deles, brilhante, radiante e novo. Eles iriam lutá-la, porque juntos, sempre foram mais fortes. E então, em um clamor uníssono, a luta se transformou em novas esperanças, reafirmando que jamais estavam sozinhos. Com Dona Maria a cada passo, eles caminharam para um novo amanhecer, um que lhes pertencia, um caminho construído por cada lágrima, cada riso e cada ato de coragem. Se você acredita na força da união, se você sente essa chama dentro de você, então você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que inspiram e transformam. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam conhecer essa jornada incrível. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante, porque sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação e descobrir a força que existe na união. Vamos juntos espalhar essa mensagem.